Bem, isso aqui é uma parte do módulo paradas, né? A parte de paradas ocorridas, que é uma parte onde é direcionada ao operador de painel de controle, ao operador que vai mostrar para a gente o que é que aconteceu com as paradas. Ela é dividida em duas partes, em dados da busca e resultado da busca, onde dados da busca é o intervalo que eu quero ver, né, as paradas, de que data, qual data e alguns outros fios que estão aqui, que eu vou explicar mais para frente. E abaixo vai aparecer o resultado da busca, que vai ser dividido sempre em duas partes, as paradas que foram terminadas, né, as que já finalizaram e as que estão em andamento. Falando um pouco aqui do dados da busca, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte ela vai definir a data que eu quero inserir que eu quero buscar, né? Então essa data aqui sempre vai ser a data que aconteceu a parada. Então é a data inicial dela e também a data final da parada. E eu coloco aqui o período que eu quero. Então pode ser no mesmo dia, só não posso colocar um período anterior. Se eu tentar colocar aqui 23, por exemplo, da data final, ele não deixa, porque ele só permite se for datas iguais ou superiores à data inicial. Então, quando eu faço essa busca, ele vai me retornar aqui abaixo as paradas que foram terminadas nesse período. Uma coisa interessante sobre a data é que, por exemplo, se eu tiver uma parada que aconteceu dentro desse período, mas que não foi exatamente nesse período, ela vai aparecer aqui também. Então, por exemplo, essa parada aqui, a 60.246. Essa parada, ela não ocorreu no dia 24/7, o início dela, mas ela finalizou no dia 24/7. Como é que eu sei isso? Quando aparece esse asterisco aqui, esse asterisco vermelho, eu coloco até o mouse em cima, ela vai me informar a data real e o horário real que aconteceu essa parada. Só que, para esse dia, para dia 24/7, nós temos uma duração de 7 horas e 59 minutos. Então, isso aqui é muito interessante. É interessante porque eu consigo ter o dado, né, a duração da parada, de acordo com o dia que ela está. Então, eu cliquei aqui, apareceu os dados dela, né? Mas eu posso ter a duração de acordo com o dia que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, se eu colocar aqui dia 23 do 7 até dia 24, ele vai buscar. E aí minha duração passou agora, aquela mesma duração, só que somado 24 horas. Então, percebe que agora são 31 horas, 59 minutos, 34 segundos. Então, ele faz sempre isso, sempre que houver esse asterisco, como aqui também, né? Que o fim não coincidiu com o dia 24, ele terminou dia 25, essa parada. Então, ele mostra um asterisco dizendo que essa duração ainda tem mais, né? Então não é só essa duração, porque ele vai até dia 25/7. Falando um pouco aqui sobre os dados da busca, mais um pouco, nós temos aqui temos três grandes filtros que a gente colocou aqui para facilitar a busca, que são as cadeias, que essas cadeias são definidas pela fábrica. A fábrica que vai dizer quais são as cadeias principais, que ela vai determinar as áreas, as grandes áreas da fábrica. Então, por exemplo, aqui tem um forno, aqui tem um cimento, aqui tem um cru. Então vai depender de como a fábrica se organiza. Ela pode separar aqui, resfriador, meio ambiente, e pode fazer essas cadeias aparecerem aqui. Então essas cadeias são personalizáveis, aqui está mostrando todas, poderia não mostrar totalizador se quisesse, outra cadeia. Então isso aqui pode ser personalizado. Infelizmente, por enquanto, essa ferramenta só permite selecionar um por vez. Eu só consigo selecionar o cimento 2 ou o cimento 1. Mas já tem uma nova atualização, porque esse sistema ainda não está com ela, mas já tem uma nova atualização que vai permitir fazer a seleção de 2 ou mais cadeias ao mesmo tempo, se você quiser. Se quiser ver cimento 1 e 2 ao mesmo tempo, você vai conseguir ver através dessa nova atualização. Falando um pouco agora sobre o segundo filtro aqui, que é o status, nós temos, esses status foram definidos de acordo com a necessidade de fazer o tratamento dos dados da parada. Então hoje são 4 status diferentes, aguardando, em aberto, em andamento e finalizada, e cada um tem uma definição. Então, por exemplo, quando eu tenho a parada aguardando, ele tem até a descrição aqui, parada já tratada, mas ainda não finalizou. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, essa daqui de baixo, 63.934. Essa parada aqui, ela já foi tratada por alguém, né? Só que ela não finalizou.
Então, o equipamento ainda está parado e está aguardando a finalização, está aguardando retomar o seu funcionamento. Então, enquanto ele não retomar seu funcionamento, ele vai ficar com o status aguardando. Então, além do aguardando, nós temos aqui em aberto, que é basicamente quando, por exemplo, aqui, ó, quando ela já finalizou, mas ninguém fez o tratamento. Então, ela vem até destacada aqui para poder os operadores saberem que falta fazer o tratamento. Então, ela vem aqui, ó, toda em amarelo. Todas que estão em amarelo quer dizer que elas ainda não foram tratadas. Então, isso aqui é para o operador lembrar que precisa tratar essa parada. Então, a parada ela pode ser tratada antes de ser finalizada, viu? Também. Porque, por exemplo, aqui, essas que estão em andamento não foi finalizada, mas o operador já colocou aqui que a descrição foi por causa da fim da britagem da arenosa. Então, ele já fez um tratamento antes mesmo dela acabar. Por que a gente colocou assim? Porque, às vezes, o operador onde ocorre a parada, né? Então, às vezes, não é ele está de folga quando o equipamento volta. Então, antes, só quando o equipamento voltava que eu conseguia tratar. Só que isso aí é ruim, né? Porque, às vezes, o operador que está atualmente, ele não sabe exatamente o que aconteceu. Assim, a informação não foi passada muito bem, alguma coisa aconteceu. Então, é melhor, quando ocorrer, o operador, assim que tiver a informação, ele já pode inserir aqui no sistema. Além disso, nós temos as em andamento, né, que aqui ainda não teve nem tratamento e ainda não finalizou, e as finalizadas, que são a maior parte aqui, que é as que já terminaram, né? Essa daqui, ó, começou 9h03 no dia 24 e terminou 9h12, 9 minutos de parada, finalizou, e aqui tem a descrição, então ela está totalmente correta. Outra parte do filtro aqui são os tipos de parada. Esses tipos de paradas são o que a gente chama de grande tipo, né? Que eu acho que a gente começa, a gente nomeia, por exemplo, elétrica, mecânica, fatores externos, estoque alto, parada programada, sem operação e tudo mais. Todos esses dados aqui não foi eu quem inseri, quem inseriu foi a fábrica. Então a fábrica ela escolhe quais são os tipos de paradas que ela tem e ela pode fazer essa mescla, né? Ela pode colocar mais, pode tirar uma que não queira. Porque, por exemplo, eu não queria que tivesse falta de energia elétrica e fatores externos, porque um depende do outro aqui, né? Mas eles quiseram dessa forma porque é a forma que eles conseguem separar os dados. Outra coisa interessante aqui foram esses dados que a gente inseriu para facilitar a busca das paradas. Então, esses botões aqui, ao clicar, ele vai determinar, ele vai fazer a seleção dos dados de acordo com o que ele está dizendo aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui agora, ele vai para a data de hoje, que hoje é 1º/10/2017. Se eu colocar ontem, vai para o dia anterior. 3 dias atrás, que essa ferramenta foi colocada para, por exemplo, numa segunda-feira, você conseguir ver o que aconteceu na sexta, sábado e domingo, né? 7 dias e 30 dias ele vai fazer a mudança. Sendo que a todo momento o link aqui ele é modificado. Então, se eu quiser copiar esse link e enviar para alguém, ela vai ter a mesma visão que eu estou vendo agora. Então, se ela pegar esse link e copiar, ela vai ver a mesma coisa aqui lá no computador dela. Além de todos esses botões, temos ainda, além do botão buscar, né, que vai fazer a busca da parada, nós temos o botão download. Esse download ele vai servir para a gente fazer a aquisição dos dados para o nosso computador. Então, os dados estão todos lá no servidor da fábrica, num banco de dados, mas se você quiser um dado já separado por coluna, quer tratar, quer fazer um gráfico, quer fazer alguma coisa, você pode usar esses dados, você pode buscar, fazer um download dele e aí ele vai mostrar para você todos os dados em formato de uma planilha. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de como seria. Para fazer o download dos dados, então você determina aqui o que é que você quer, né? Se você quer, qual período que você quer, se quer todas as cadeias, todos os estados e tudo mais, é só clicar no botão download. Ao clicar no botão download, você já vai aparecer uma página aqui mostrando aqui um local para salvar esses dados. E você percebe que aqui no nome, ele já vai vir o nome do módulo, no caso paradas, vai vir o período que eu estou fazendo o download dos dados. Então, vou fazer aqui o download desses dados.
E pronto, baixei os dados aqui para o meu computador. Ao abrir a planilha, então você vai ter mais ou menos essa cara aqui, né? Então a planilha ela vai ser dividida em várias colunas. Então vou poder aqui ó, fazer uma modificação aqui aqui, pronto. Fiz aqui, apareceu todas as colunas com a data de início, a data de fim, data hora, né? Não só a data e a hora, a duração já calculada aqui com a fórmula, o tipo de operação, o tipo de parada que aconteceu, operacional, mecânica, sem operação, operacional e tudo mais, a tag do equipamento, né? Motivo que aconteceu, descrição e quem foi que fez o tratamento, o último tratamento, né? Isso aqui é uma definição, se é uma parada ou apropriação, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, dessa forma aqui, eu tenho várias, aqui isso aqui só para o britador e martelos. Como eu não fiz nenhum filtro lá, eu botei todas as cadeias, né? Aqui quando eu fui fazer a minha seleção, como eu coloquei todas as cadeias, ele vai ter aqui, ó, todas as cadeias como planilha. Então, cada planilha aqui vai ser uma cadeia diferente, separada, todas que tiveram parada. Se não tiver parada, nem vai aparecer aqui embaixo. Então, todas que tiveram parada nesse período vão aparecer aqui embaixo, pronta para ser tratada, pronta para fazer o que for necessário com esses dados. Bom, aí com você fazendo aqui a busca, né, você vai ter o resultado, vai ter todas as paradas. E como eu faço a edição dessa parada, né? Então, digamos aqui, essa parada aqui que está em aberto, eu quero trabalhar nela, eu quero dizer por que foi que aconteceu, por que o britador parou dia 24 no dia 23/7, né? Então eu dou um clique em cima dele e vai aparecer os dados da minha parada. Primeiro, o nome aqui é edição parada, que é o que está acontecendo, e o ID da parada. Então aqui o ID 60.253, 60.253. Aqui alguns dados o operador não consegue modificar, que são esses 5 dados aqui, o início, o fim, que isso foi pego pelo sistema, então foi assentado pelo sistema, ele não tem como alterar isso aí. O status também, como é que ela está, que vai depender de como seja tratada, e a duração dela, que também é calculada de acordo com esses dados que estão aqui. Então essa aqui durou 33 horas e 30 minutos, começou dia 23 e terminou no dia 24. Então perceba que aqui apareceu dia 24, mas aqui mostra o real início, não mostra a data que apareceu aqui. E aqui o usuário vai poder fazer toda a alteração que ele necessitar. Bom, na parte aqui da edição, o que é que nós temos? Nós temos 4 dados que o usuário o colaborador pode mexer, pode alterar, né? Pode inserir. Então, quais são esses dados? O primeiro dado é a tag. A tag, ela vai dizer qual foi o equipamento principal que parou. Então, esse equipamento aqui, ele foi cadastrado pelo pessoal da fábrica. Então, aqui são tags do pessoal da fábrica, né, que eles colocaram. E aí, ele tem toda você bota até em cima aqui, ó, aparece o que é, mais ou menos, caso o cara tenha esquecido o que é que a tag significa. Fala, esse aqui, esse motor elétrico é de onde? Do raspador de finos. Aqui é o britador principal, né? Então, quando eu escolho a tag, eu escolho o equipamento que teve o problema, então escolhi aqui, eu vou ter uma seleção de motivos aqui diferentes. Então, cada tag vai me dar um motivo de acordo com o que está acontecendo. Esses motivos também são preenchidos pelo pessoal da fábrica. Então, são motivos que eu posso inserir, posso remover e eu posso dizer se ele faz parte ou não. É uma grande tabela que o pessoal faz essa inserção. Então eu tenho o tipo de equipamento. Então, por exemplo, esse da britagem aqui é um tipo de equipamento, é um britador, né? Então, quando eu vou definir o britador, eu digo lá, o britador tem tais motivos: desgaste de componentes, entupimento, estoque alto e tudo mais. Então, esses aqui são de acordo com o britador. Se eu escolher uma correia metálica, eu vou ter outros tipos de motivo. E esses motivos são atualizados pelo pessoal da fábrica normalmente. Até a última vez que foi atualizado pelo pessoal da produção mesmo. Então, eles alteram uma planilha. Hoje está sendo uma planilha, mas eles vão alterar no sistema mesmo, né? Isso aí é uma questão, só porque como estava mais fácil para eles esse acesso, acabou ficando na planilha, mas tem uma interface que faz essa alteração. Bom, então aqui
escolheu a tag, escolheu o motivo, né? Eu vou também ter que escolher a apropriação. Então a apropriação hoje ela não tem ligação direta com o motivo, mas a gente está pensando já em colocar isso aí para que não tenha um motivo incoerente com a apropriação. Então, por exemplo, deu curto-circuito e eu colocar mecânica, né? Mas isso é um trabalho que dá para ser feito, isso é uma modificação muito simples e a gente consegue fazer essa modificação, ok? Então aqui eu venho, coloco a descrição. Geralmente eu escrevo aqui teste e o Rafael elétrica. Então eu coloquei aqui, ó, elétrica. Então essa caixa de texto eu posso aumentar ela se eu quiser, né? Posso, caso eu queira, eu quero ver mais texto, né? Fazer alguma coisa aqui. Vou botar aqui sobrecarga, fica mais fácil para eu saber o que está acontecendo. Aqui sobrecarga material. Não, então aí seria produção, né? Vou botar aqui operacional. Faltou a remoção de material da correia. Pronto. Então eu fiz aqui minha alteração, vou salvar, salvei, pronto, finalizou. Quando eu finalizei aqui e salvei, aconteceu o que aconteceu? Já apareceu aqui, ó, a minha parada já atualizada. Então ele já está aqui, antes ela estava como aberto, agora ela está finalizada e está com meus dados. E outra coisa interessante é que quando eu clico agora em cima dela, aparece os dados que eu coloquei, né, os dados que eu inseri, já está no sistema. E aparece aqui também quem foi que fez a última edição. Então aqui foi editado por Igor Rafael Alves Silva, que é o meu usuário, dia 1º/10/2017, às 16h51:26. Então, se outra pessoa fazer uma edição depois do que o primeiro operador fez, então vai ficar registrado sim como quem foi que fez essa alteração. Sempre vai aparecer aqui quem foi que editou por último essa parada, ok? Uma coisa interessante também aqui sobre as paradas terminadas, sobre as paradas que aconteceram, é que aparece também o total de horas já aqui rapidamente, né, para a pessoa saber quanto tempo ele ficou parado nesse período. Então, se eu quiser analisar um mês, eu posso botar aqui do mês, vamos ver o mês 7, né, do dia 1 ao dia 31. E aí vamos ver só a britador de martelos. Para não ficar muito grande a nossa busca, a gente busca aqui. Então, ele abriu aqui o britador de martelos e apareceu para a gente o período. Nesse período aqui, ele ficou 671 horas, 23 minutos e 41 segundos. Então, essa foi. Você vê que algumas aqui não foram tratadas, né? E a maior parte foram tratadas pelo operador. Claro que esse tratamento tem que ser sempre falado com o operador, coisas que para ele falar coisas aqui que tenham algo a acrescentar, né? Então, por exemplo, como todos os dados aqui são obrigatórios, o cara tem que colocar apropriação, motivo, tag e descrição, tem que botar todos. Às vezes eles são redundantes, né? Então aqui refeição, hora da janta. Então pode ser que ele acabe sendo redundante, isso tem que ser bastante trabalhado com o operador. Então aqui, por exemplo, sem operação, ele foi feito, botou sem operação, mas ele não disse por que está sem operação. Talvez fosse interessante ser colocado aqui por que está sem operação, para poder se tratar melhor essa parada no futuro. Então nós temos aqui, lembrando também uma coisa interessante, é sobre as paradas em andamento. As paradas em andamento, elas rodam um script, né? A cada 10 segundos, que isso é configurável, ela mostra qual é o tempo que ela está parada. Então, se essa parada aqui, se esse equipamento voltar a rodar, ele vai sumir daqui e vai para paradas terminadas. Se ele voltar a parar novamente, ele aparece novamente aqui e fica com o status aguardando ou em andamento até que alguém faça a sua descrição. Se ninguém fizer e ele finalizar, ele vem para cá para baixo como em aberto, certo? Então, só para ver aqui, eu posso clicar, aparece para eu fazer a minha
edição. Nesse caso aqui foi editado pelo Antônio, 11/8/2017, 6 horas e 42 minutos e 10 segundos. Ok, com as paradas ocorridas, a gente vai ter também um tratamento específico das paradas, que é mais para o pessoal da coordenação, né? O pessoal que vai fazer um tratamento mais minucioso do que aconteceu. Como é esse tratamento? Aqui a gente chama também de PROMAN, né? Então a PROMAN, ele vai ter uma página especial para PROMAN, essa parte aqui, e ela vai determinar algumas coisas interessantes para nossas paradas. Então vou botar aqui o mesmo período que eu estava trabalhando no outro lá, então 24/7/2017, e aí eu busco as paradas. Só vão aparecer aqui paradas que foram terminadas. Então não vão aparecer paradas que estão em andamento ainda. Por quê? Porque o intuito aqui é você fazer um tratamento da parada e não fazer um tratamento de algo que ainda não finalizou. Então a parada tem que estar finalizada para eu poder tratar aqui e fazer melhor a minha separação. Bom, aí o que acontece? Nessa tela, primeiro que só tem acesso a essa tela assim, esses botões de controle. Você vê, se eu clicar em cima aqui não acontece nada, mas só vai ter acesso a esses botões de controle quem tiver certos privilégios. Então esses privilégios são determinados pela fábrica. A fábrica diz: esse usuário aqui é um gerente, ele tem que ter privilégio disso aqui. Esse usuário é um supervisor, tem que ter privilégio a essa parte. Então essa área é uma área determinada a pessoas que tenham um controle maior no tratamento das paradas, o que é diferente da outra. A outra é uma página mais para o usuário comum, para ele ver a parada, fazer um tratamento rápido e assim por diante. Essa tela da PROMAN também é dividida em duas partes: dados da busca e resultado da busca, onde tem a mesma finalidade do outro, então basicamente é quase uma cópia do outro, certo? E a diferença principal são esses três controles aqui nas ações, né? Essa nova coluna que tem aqui, que não tinha no outro. Além disso, também tem o tipo aqui separado, então você já sabe o que é que está acontecendo. Fala, esse aqui é o britador de martelos, foram 4 paradas operacionais, uma mecânica e uma sem operação. E aí eu tenho toda a divisão já por aqui, já olhando essa parte, ok? Bom, nesses 3 botões aqui nós temos 3 formas de fazer, 3 ações que nós podemos tomar com a parada, que é adicionar uma apropriação, bloquear uma parada e editar essa parada. Bem, começando aqui com os botões de ações, vamos começar primeiro por esse botãozinho aqui de editar parada. O editar parada, ele é basicamente para a pessoa clicar aqui em cima e ela consegue editar uma parada caso o operador não tenha incluído alguma coisa, caso tenha faltado algum dado ou algo que esteja incoerente mesmo. Então percebeu que está incoerente, a pessoa pode vir aqui e fazer a alteração. Lembrando que quando ela fizer essa alteração, vai ficar gravado que ela fez essa alteração e o dia que foi feito. Então, se uma pessoa fizer sem consultar ninguém, vai ficar aqui. O sistema automaticamente já coloca quem editou e qual foi o momento, em que momento foi editado essa parada. O segundo botão que nós vamos falar é sobre o bloqueio da parada. Por quê? Pode ser que você queira apropriar uma parada e a pessoa e o operador vai lá e altera. Então, antes de você fazer uma apropriação, ele foi lá e alterou. Está aqui operacional e você foi fazer uma apropriação, de repente aqui virou elétrica. Então, alguém pediu para ele mudar para elétrica. Então, antes de você fazer uma apropriação, você pode bloquear essa parada. Como é que isso funciona? Então, eu vou abrir aqui mais uma página aqui que seria da parada aqui, né? Vou botar dia 24/7. Então vamos lá, vamos pegar só o britador de martelos, que é o que eu estou interessado, e aí vamos fazer um teste aqui com essa 60.246. Então ela está aqui, ó, essa primeira, né? Então eu chego aqui e aí eu falo, pô, eu vou apropriar essa parada.
Então, antes de eu apropriar, eu clico aqui em bloquear. Então, eu já sei que está tudo correto, não faltou nada, já editei, já fiz tudo. Então, venho aqui e bloqueio. Beleza, parada bloqueada. Quando o operador estiver lá, ó, já apareceu aqui, ó, parada bloqueada e o cadeadozinho. Se o operador ele está aqui com a tela aberta e tentou abrir essa parada 60246, quando eu tentar clicar aqui para abrir, ele não consegue. Já aparece aqui parada bloqueada. Então, quando ele tentar mexer, fazer alguma coisa, não aparece mais o botão salvar. Ele não consegue mais fazer nada. Então, aqui está bloqueado. Ele consegue visualizar, consegue ver tudo que aconteceu, mas ele não consegue mais alterar essa parada. Então, a partir de agora, não tem mais como desbloquear essa parada. Então, a parada ela ficou fixa, né? Então, eu bloqueei ela, só vai ter como desbloquear se for consultado a mim, se me pedir fazer alguma coisa, fazer algo, uma ação administrativa, aí a gente consegue desbloquear, mas enquanto isso não se consegue fazer o desbloqueio dessa parada. Ela continua bloqueada até para sempre, no caso. Bom, com a parada bloqueada, agora eu posso fazer uma apropriação mais detalhada do que aconteceu. Então, você vê que agora eu não consigo também mais editar essa parada. Então, mesmo que eu tenha privilégios, eu não consigo, eu só consigo agora visualizar ela. Então, mudou aqui para o olho, quer dizer que eu só consigo visualizar. Ok, mas digamos que essa parada operacional, ela acabou se desdobrando em duas paradas. Uma parada operacional realmente e outra parada mecânica. Digamos que aconteceu isso. Então, o que é que eu faço? Eu vou apropriar essa parada. Então, essa parada ela pode ser apropriada em vários tipos de parada, né? Então, eu posso colocar ela em diversos tipos de acordo com o que aconteceu realmente. Bom, então se eu quiser adicionar uma apropriação, né, apropriar uma parada, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse mais, vai aparecer para mim qual é os dados dessa parada, e aí você pode perceber que o início ele está fixo, eu não consigo alterar esse início. Por quê? Porque ele eu não posso alterar, é algo que veio da parada, né? A parada foi determinada com esse início aí, mas o fim eu posso dizer quando foi que acabou. Então, digamos aqui que exista que a parada operacional, que é a parada base dela, né? A parada operacional, ela durou até as 6 horas da manhã do dia 24. Então, quando eu colocar 6 horas da manhã aqui, então você vai ver que aqui, ó, a duração já vai mudar para 40 horas. E aí eu aproprio aqui como operacional. Então, esse aqui vai ser operacional. Digamos, aí eu não sei o que foi que aconteceu ali, mas digamos que seja voltagem, motivo entupimento, digamos. Então eu posso tenho que botar uma descrição aqui. Houve um entupimento. Ok, fiz aqui a apropriação e adiciono. Quando eu adicionar, então aqui a apropriação inserida, deu tudo certo. Aí na minha tela vai aparecer a nova apropriação. Então, e ela vai aparecer de uma forma um pouco diferente. Você vê que ela está numa cor azul. Isso quer dizer que essa apropriação faz parte dessa parada aqui acima. Então perceba que aqui, ó, mudou para parada apropriada, o tipo. Apareceu a minha apropriação. E aqui no status ele vai aparecer para mim a porcentagem equivalente dessa parada. Então ele está aqui, ó, a minha parada, né, a minha apropriação operacional, ela ocorre com 87,5% do total da parada. E aí ele me dá aqui algumas opções que eu posso fazer. Eu posso excluir essa apropriação que eu acabei de inserir. Eu posso bloquear ela para ninguém mexer, ninguém conseguir excluir, ninguém conseguir editar, não fazer nada. Eu posso editar caso eu tenha errado alguma coisa. Ok? Bom, aqui eu já tenho uma parada, né, operacional. Digamos que eu queira inserir outra parada. Toda vez que eu vou inserir mais uma parada, aqui adicionar uma parada, não, uma apropriação, uma nova apropriação, o que eu faço? O que acontece? Sempre no início vai vir o final da apropriação anterior. Então perceba, aqui veio como 6,5934. Se você perceber,
for perceber aqui, a apropriação que eu fiz há pouco, né, ela teve uma duração ela foi até 6 horas, 59 minutos e 34 segundos. Então, essa apropriação aqui, ela vai ser o final dessa apropriação vai ser o início da próxima apropriação, que está aqui. E aqui vai vir o final de toda a parada, sempre vai vir o final de toda a parada. Então aqui, ó, eu tenho o final é 7:59:34, quando eu adicionar, ele está 7:59:34. Então, quando eu vim para cá, ele vai vir qual é a duração. Então, eu cliquei aqui, a duração dele foi 1 hora. Essa duração é sempre calculada, né? Então, sempre quando você muda de campo, ela é atualizada. Então, digamos que aqui seja uma parada, uma apropriação mecânica, né? Foi por causa, não sei, da correia, houve um desalinhamento. Então, desalinhamento ocorrido devido à pressa na montagem, não sei. Beleza. Então, adicionei a apropriação, ele vai ter a apropriação inserida, dou OK. Beleza. Então, observe só o que acontece no sistema. Quando a apropriação eu faço apropriações que fecham os 100%, então perceba aqui 87 mais 12,5, 100%. Fechou 100%, eu não consigo mais adicionar mais nenhuma parada. Então quer dizer que eu comecei no tempo certo e terminei no tempo aqui no 7:59:34. Então perceba também que ele não mostra o tempo inicial, está com um asterisco aqui, não mostra por causa do meu filtro aqui em cima de 24:24, mas ele pode ser mostrado se eu alterar o filtro aqui em cima. Ok. E aí eu tenho duas apropriações, nenhuma delas estão bloqueadas, né? Então posso alterar elas, ou posso bloquear se eu quiser. Então vou bloquear essa daqui. Quando eu bloquear ela, então vai estar eu não consigo mais alterar e nem consigo mais apagar, né? Então essa mecânica aqui eu ainda consigo apagar. Então perceba também que quando você vai apagar uma apropriação, ela sempre vai permitir que você apague da última para a primeira. Então você não consegue apagar a primeira, então você teria que fazer isso consciente, né, cada apropriação, porque você só consegue excluir de baixo para cima, para não perder também a sequência das paradas, que elas têm que estar sempre em sequência para que não fique confuso o que aconteceu. Aqui uma demonstração, então eu já fiz o bloqueio dessa parada, então eu vou fazer a exclusão dessa parada, digamos que não seja desse jeito, são duas paradas que eu quero, então eu excluo essa parada aqui, vai aparecer uma confirmação, eu excluí, a apropriação excluída com sucesso, ok, então excluí, você percebe agora, voltou mais, porque eu tenho ainda 12,5% dessa parada para apropriar, né, já que eu fiz uma apropriação, então eu clico aqui no mais, ele vai aparecer a tela de apropriação. Pronto, apareceu. Essa demora aqui pode ter sido por conta que eu estou rodando aqui em um servidor virtual, né? Então ele tem pouca memória, às vezes pode dar esses problemas assim na requisição. Então eu vou na verdade colocar aqui, em vez de ser 7:59, eu vou colocar 7 horas, 7:34, ele vai dar um minuto mais ou menos. Ixi, não, então ficou muito em cima, né? Vou colocar 5 horas. Eu não consigo, porque não pode ser menor que o inicial, né? Ok. Então vou botar 7:30, fica melhor, 31 minutos. Aí eu vou botar como elétrica, vou dizer que foi a correia, foi vamos ver aqui, um não pronto, alguma coisa desse tipo. Tá aqui como teste Igor. Adiciona apropriação. Ok, apropriação inserida. Tá aqui. Então, quando eu inserir, tá 6%, eu ainda consigo adicionar mais, porque não fechou os 100%. E se eu bloquear essa parada, bloqueio aqui, ó, parada bloqueada, eu não consigo mais apagar, ok? Então, vou inserir uma próxima aqui, que vai ser com 7:59, atualizou aqui 29 minutos. Então, eu venho aqui e vou colocar como mecânica,
essa correia aqui, vou dizer que foi desalinhamento também, teste igual desalinhamento, adicionar a apropriação, ok, e aí apropriado, terminei, finalizei, tudo finalizado, bloqueio, e aí eu tenho totalmente tratada essa parada com os seus respectivos tempos, cada um, ok? Essa questão de apropriação de parada, isso pode acontecer para qualquer parada, não existe nenhum requisito que eu não possa fazer, sendo que só pode ser apropriado por usuários que sejam logados, que tenham privilégios determinados, né? Então esses privilégios aqui vai depender de quem está logado aqui. No caso, o meu usuário, como é um super usuário, eu consigo fazer qualquer operação. Além disso, esses dados eles também podem ser feito o download. Então posso chegar aqui, ó, fazer o download dos dados, né? Ele vai vir com paradas também, né? Posso mudar o nome para uma, não sei. E aí o período eu posso manter salvo. E aí eu posso trabalhar todos os dados que estejam aqui na minha planilha. Bom, essa daqui é a planilha que foi gerada a partir das paradas, né, da apropriação e tudo mais. Então eu gerei essa planilha. Então observe só o que acontece aqui. Essa planilha ela é dividida também do mesmo jeito, né, de acordo com cada cadeia, né? Cada cadeia está aqui embaixo. E aí ele vai ter uma coisa interessante, que é essa coluna aqui de parada apropriação. Então quando eu tenho um nome parada, foi uma parada de equipamento, ele vai vir com a duração total dessa parada. E quando eu chego aqui em ter um número, esse número aqui corresponde a uma apropriação. Então quer dizer, esses três dados aqui, eles são apropriações dessa parada 60246, né? Então tudo que está aqui é em relação à apropriação. Então eu posso pegar e fazer um filtro aqui, se eu quiser, né? Posso chegar aqui e filtrar e quero falar, quero só as apropriações. Então tiro as paradas, aparece só as apropriações, eu sei quanto foi que aconteceu em cada um. Então a operacional foi 16 horas, a elétrica foi 31 horas e a mecânica 29. Ok? Tá aqui calculado, tudo mais. Esse dado aqui, você vê que está 16 horas, mas porque está um menos o outro, porém tem que considerar o dia, né? Então esse dado aqui, 16 horas, ele não precisa ser exatamente essa fórmula, né? Então vai depender do tempo que está aqui. Então isso é algo que pode ser trabalhado também. São pontos que a gente pode ir fazendo de acordo com a necessidade. Bom, então acho que por enquanto sobre paradas nós temos essas opções. Lembrando que tudo que a gente possa fazer aqui, ele é personalizável. Então todo esse sistema foi criado por mim. Então eu tenho totalmente controle do que pode ser mudado, o que não pode ser mudado, que forma pode ser mudada. E eu acho interessante até que sejam mudadas algumas coisas, inserido outras coisas. Então, por exemplo, hoje não temos como inserir por aqui uma parada manual, né? Mas isso pode ser interessante no futuro, a gente pode estar pensando em inserir isso daí. Outra coisa também é nosso sistema de aquisição. Nosso sistema de aquisição de dados, ele pega diretamente do PLC os dados. Porém, se houver algum problema e não tiver conseguindo comunicar com o PLC, ele faz, assim, digamos que ontem ele não conseguiu pegar nenhum dado. Então, quando eu rodar a aplicação, ele vai buscar os dados de outro sistema. Então, no caso lá da Elizabeth, por exemplo, nós temos o História, né? Então, ele puxa do História de acordo com o que estiver faltando. Mas a gente prefere fazer a aquisição direta do PLC por conta da precisão, né? O História ele já tem uma precisão já um pouco menor, já que ele vai passar por várias etapas até ser gravado no banco de dados. Fora que
servidor do storage geralmente não tem internet e às vezes pode ter um problema na data e hora, pode ter algum erro em relação a isso daí. E aí, pegando direto do PLC, a gente tem um dado mais confiável para a gente, certo? E além do que, o nosso dado é da nossa ferramenta, a gente tem mais controle sobre ele. Bom, e é isso. Qualquer dúvida que possa vir a ter sobre o sistema, pode me avisar. Tem os outros módulos também, que alguns estão em desenvolvimento, estão ficando muito bons, por sinal. O turno, a gente está entrando no modo de... Tá pegando também uma parte para ter um controle melhor na manutenção, para fazer abertura de processo, para pessoas tratarem, tratamento de processo e tudo mais. Nos processos também a gente pega dados hoje do História, mas a gente tem os nossos próprios dados e faz a aquisição de acordo com a necessidade. Vai ter alguns gráficos e tudo mais. É um sistema que está crescendo, é um sistema que está se estabilizando, né? E eu acho que a Intercement utilizando também seja algo que possa somar, acrescentar ao sistema e ele vai melhorar cada vez mais. Eu não sei se o vídeo ficou muito longo, se tem muita informação, né? Espero que vocês tenham entendido e agradeço pela oportunidade aí. Grande abraço.